Você já parou para pensar sobre o tempo? Como o definimos e por que ele é tão importante? E se eu te dissesse que o tempo pode não ser aquilo que você pensa? Que passado, presente e futuro podem ser mais confusos do que imaginamos? Se você já assistiu Loki e ficou intrigado com a TVA, a linha do tempo sagrado e as variantes, prepare-se. Hoje vamos mergulhar no conceito de tempo, unindo ciência, filosofia e, claro, a loucura do multiverso. Eu sou o Rômulo da Silva e hoje o Nunca Tirei 10 está aqui com um glorioso propósito: te explicar o conceito de tempo de um jeito que você nunca viu. Então deixa o like, se inscreve e vem comigo nessa viagem insana pelo tempo. Vamos descobrir juntos os mistérios que desafiam tudo que você acha que sabe. O tempo na história humana. Você sabia que o jeito que contamos o tempo hoje vem dos sumérios? Eles criaram um sistema sexagesimal, que dividiu as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Para eles, o tempo não era linear, como entendemos hoje, mas cíclico, ligado às estrelas e aos ciclos naturais da Terra, como as fases da Lua. Mas será que o tempo realmente segue uma linha reta? Ou será que ele pode se ramificar como vimos na série Loki? A resposta, à medida que vamos avançando, pode ser mais complexa do que imaginamos. O tempo na ciência. Como medimos o tempo? No passado, o segundo era definido com base na rotação da Terra. No entanto, como esse movimento sofre variações, a definição se tornou imprecisa. Hoje, o Sistema Internacional de Unidades, o SI, usa a transição da energia do átomo de Césio-133 para medir o tempo com extrema precisão. Mas o que acontece no Césio-133? O Césio-133 possui dois estados de energia relacionados ao seu spin, uma propriedade quântica do núcleo e dos elétrons. Quando o átomo transita entre esses dois estados, ele emite uma radiação eletromagnética com uma frequência fixa. E como isso define o segundo? Essa radiação oscila exatamente em 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 vezes por segundo. Ou seja, um segundo é o tempo necessário para que essa radiação complete esse número exato de oscilações. Por que usamos essa definição? A transição do Césio-133 é extremamente estável e confiável, permitindo medições precisas. Relógios atômicos que são baseados nesse princípio são fundamentais para tecnologias como GPS e telecomunicações, pois garante ajustes constantes devido à dilatação temporal prevista pela teoria da relatividade. No espaço, o tempo passa de forma diferente do que na Terra. Sem a precisão dos relógios atômicos, sistemas como o GPS teriam erros significativos. Tempo absoluto ou relativo. Newton acreditava que o tempo era absoluto, ou seja, sempre igual para todos. Mas Einstein quebrou essa ideia e mostrou que o tempo é relativo. A teoria da relatividade prova que o tempo passa de maneira diferente dependendo da velocidade e da gravidade. Isso já foi testado e afeta até o GPS do seu celular. Ou seja, como vimos na TVA, o tempo passa de maneira diferente aqui. Imagine que você está em uma nave viajando a quase a velocidade da luz. O tempo dentro da nave passaria mais devagar do que na Terra, um fenômeno que já foi experimentado com partículas subatômicas e até astronautas em órbita. O tempo e a termodinâmica, a seta do tempo. Normalmente, entendemos o tempo como um rio que nunca pode voltar atrás, e esse conceito está correto. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia sempre aumenta, ou seja, as coisas sempre vão de um estado mais organizado para o caos e nunca ao contrário.
Isso nos dá a impressão de que o tempo só pode seguir em frente. Será mesmo? A mecânica quântica nos dá uma resposta surpreendente. Alguns processos microscópicos podem ser reversíveis. Isso quer dizer que, em escala quântica, certas interações podem ocorrer para frente ou para trás no tempo. Porém, em escalas maiores, essa reversibilidade desaparece e vemos o tempo avançando de forma irreversível. A mecânica quântica e o multiverso. A mecânica quântica, com seus princípios de superposição e incerteza, desafia a ideia de que o tempo é linear. No mundo quântico, o tempo pode ser considerado reversível em alguns processos microscópicos, mas no nível macroscópico, a entropia mantém o tempo sempre em movimento para frente. A teoria dos muito-mundos, por outro lado, sugere que para cada escolha que fazemos, uma nova realidade surge. Isso cria uma ramificação no tempo, com múltiplas realidades coexistindo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que vemos em Locke, quando as variantes de Locke criam novas linhas do tempo, gerando novas realidades. O tempo na filosofia. Dos gregos até Heidegger. A visão do tempo foi evoluindo ao longo dos séculos. Para Heráclito, o tempo era uma corrente incessante de mudanças, como um rio que nunca é o mesmo. Isso se alinha à teoria da relatividade de Einstein, onde o tempo não é constante e depende da velocidade e da gravidade. Já Santo Agostinho, em sua reflexão, nos mostrou a complexidade de tentar definir o tempo. Se ninguém me perguntar, eu sei o que é o tempo, mas se me perguntam, não sei explicar. Ele nos faz pensar que o tempo é algo que sentimos, mas que é difícil de ser descrito ou explicado de forma objetiva. Esse dilema ainda persiste, seja na filosofia ou na física. Paul Ricoeur também contribuiu com a ideia de que o tempo está intimamente ligado à narrativa e à memória. E se parássemos para pensar, Locke e suas variantes são literalmente versões alternativas de si mesmo, cada uma com sua própria história. Esse aspecto filosófico de tempo como construção narrativa nos conecta diretamente à série Locke. A interpretação de tempo em Locke. Determinismo versus livre-arbítrio. Na série, a TVA impõe uma linha do tempo sagrada e elimina quem foge dela. Mas isso significa que o futuro já está escrito? Os personagens Locke e Sylvie desafiam essa ideia, mostrando que talvez possamos decidir nosso próprio destino. Se o multiverso existe, significa que temos escolhas infinitas. O que Locke nos apresenta é que nossas escolhas podem criar ramificações no tempo, originando realidades alternativas, onde o futuro não está predestinado. Paradoxo temporal e a TVA. Isso nos leva a outras perguntas interessantes. Quem criou a TVA? Se aquele que permanece só existia porque a TVA controlava o tempo, mas foi morto, e agora que o tempo se ramifica, então quem veio primeiro? O tempo é uma confusão, não é? Você pode controlá-lo, mas ao mesmo tempo ele também controla você. A ilusão do tempo linear. A TVA nos faz acreditar que o tempo é um fluxo único, mas a série mostra que ele pode se dividir e se desdobrar em infinitas possibilidades. O conceito quântico de tempo não é linear. Ele é mais como uma tapeçaria, como uma série de eventos acontecendo ao mesmo tempo em diferentes realidades. Isso é chamado de multiverso. A Sylvie, ao matar aquele que permanece, dá início a tudo isso. Agora temos variantes como Kang e Homem-Aranha, e realidades como o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Quarteto Fantástico. Tudo isso foi causado por uma única decisão. O efeito borboleta nos mostra que uma pequena ação pode ter repercussões enormes, mudando o curso de toda a história.
O tempo é um dos maiores mistérios da ciência e da filosofia. Desde os sumérios até a mecânica quântica, nossa compreensão sobre ele evoluiu, e Locke soube misturar tudo isso de forma incrível. No fim das contas, o tempo não pode ser algo que conseguimos controlar totalmente, mas podemos aprender a entendê-lo e a explorá-lo de maneira que antes pareciam impossíveis. Você acredita que o tempo é uma linha reta ou um emaranhado de possibilidades? E mais, será que existem versões de nós mesmos em outras realidades ou em outros universos? Vamos debater nos comentários. E lembre-se, o tempo não espera por ninguém, então aproveite cada segundo dessa jornada e até a próxima!